Apresentar aqui a melodia aqui no começo, aqui, é a melodia original transposta em outro registro, onde quem tocou foi a Cássia Carrascosa e ela tinha um livro lá, engraçado, de posições alteradas para dar o som do shakuhachi. Achei genial alguém pensar nisso, né? De chavamentos alterados para ter o som do shakuhachi. Um livrinho que ela tinha lá para tocar música nipônica, né? E resultou que ela vou fazer, né? Ela que toca super bem, ficou super bonito. A instrumentação é violão, é o Daniel Murray tocando. No piano sou eu e... não lembro, as coisas que estavam povoando na cabeça em relação à música, as músicas chinesas, japonesas e como isso é construir algum tipo de processo na minha vida, né? Isso é de 2002. Isso aí. Foi um primeiro teste, né? Bom, conforme eu fui andando um pouco nesse contexto todo, eu fui saindo um pouco desse modo de reescrever, de ficar se apropriando de coisas prontas, tentando criar um tipo de sonoridade localizada. Expressar um pouco nesse raciocínio, pegar um único objeto, tentar deixar ele existir um pouco mais, sem ficar fazendo interagir muitos clichês e coisas do tipo. Por exemplo, curto, uma peça solo, saxofone. Se eu tive uma seguinte concepção, uma linha menor, uma linha, né, que tem uma certa energia que transfere e modula a escrita. Ou seja, como se uma mesma energia estivesse ali o tempo todo acontecendo, mas sempre modulando um pouco a sonoridade e modulando a escrita. Foi isso que ficou na minha cabeça, na verdade. Ou seja, modular a escrita, ou trocar o ambiente da escrita, mas preservar a energia cinética. É o que ficou na minha cabeça, né? Isso é uma coisa, é uma viagem, digamos assim, uma ideia, né, que me veio numa escuta do quarteto do Charino, lá, o Conversei Quarteto em Breve, o primeiro quarteto dele. Sim, acho que o Charino não fala nada disso, eu nunca vi, mas me passa essa sensação, aquele primeiro quarteto, de aqueles arcos em sófio e aquela coisa vai criando, você tem uma energia do começo ao fim que só vai ganhando contextos diversificados, isso me atraiu muito, tanto que tem um pouquinho dessa proximidade com essa ideia do chamar Azerari, né, de usar uma percepção mínima de som, pouca coisa, que o Charino fala bastante. E aí eu fui um pouco nesse contexto, né. Bom, tinha 3 afetos para mim aqui que estavam ligados com um texto literário. Toda vez que eu faço um negócio assim na minha vida, eu li um livro que me encantou na época, na semana que estava compondo, eu falei, poxa, por que não usar esses afetos que eu acabei de encontrar nesse texto que eu li? O texto era do Conrad, Joseph Conrad, que é um escritor que foi muito popular na Inglaterra no começo do século XX, passagem do XIX, um cara que era húngaro, sei lá, polaco, que foi para a Inglaterra e, enfim, dominou o idioma inglês e virou um dos grandes escritores dessa nação, né? O livro dele é bastante forte, porque ele é um pouco autobiográfico, chama Linha de Sombra, o mesmo título da peça. Ele foi marinheiro, oficial da marinha, enfim, tem um histórico com isso. E no livro ele narra lá uma viagem que ele fez com um barco que ficou estagnado num trecho lá da Índia e não saía do lugar. E a narrativa é muito densa, muito forte. E a técnica literária que ele usa lá é sempre um duplo. Tem um cara que fica doente, que é o imediato, que sempre contrapõe a racionalidade dele. Assim, e fica girando esses 2 personagens o tempo todo. Um cara em extremo desespero e uma pessoa extremamente controlada, que ele lá está aí com ele mesmo, e fica essa alternância. Tem um contexto meio sobrenatural, até super legal. Isso me encantou, e aí eu fiquei jogando com essa ideia desses 3 afetos, né? Desse duplo e dessa situação em alto mar, que se resolve lá no livro, né? Então as 3 partes elas estão mais ou menos dentro dessa expressão, assim.
A questão do silêncio, você vê só, ela não aparece tanto assim quanto eu tinha mostrado antes nos exemplos orientais. Né? Porque eu fiquei pensando, principalmente nessa coisa dessa energia cinética, vamos dizer assim, como chama, como transformar esse negócio. Daí a ideia de usar o sopro de uma maneira um pouco mais artesanal para conseguir dar essa coloratura, né? Conseguir fazer isso. Mas no fundo, eu confesso uma coisa, tem muita repetição. Sim, mas mesmo havendo repetição de objetos, eles são estanques, né? Eles são neles mesmos. Eles são estanques, eles são neles mesmos, eles não desenvolvem. Então, nesse sentido. Isso é verdade. Nesse sentido você falou sim, é verdade. Nesse sentido sim. Dentro dessa ideia de ficar com um grupo só e... Isso. O que já tinha lá na sua primeira peça que você mostrou pra gente. Acho que sim. O piano que desce com os blocos, sim, a cascata. Exato, trabalhar um pouco essas sonoridades congeladas, vamos dizer assim. Né? Isso. Então, naquela dimensão delas, sim, com certeza. Sem dúvida. Elas não se desdobram, elas são colocadas assim como objetos. São colocadas como objetos e caminham... Eventualmente colocadas em outros lugares, mas... Sim, é verdade. É engraçado, né? Apesar de gostar muito do contraponto, e assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, de ter essa questão da preocupação do desenvolvimento, na hora de contraponto, essa lógica, ainda assim, na hora de música chinesa, japonesa um pouco, no contexto da música de concerto contemporânea, que é a questão do silêncio. Ou seja, a gente tem um certo fetiche com o silêncio, existe uma certa idealização do que é o silêncio, enfim, existe conceitualização, até abstração demais em torno do silêncio. Mas aí, mudar um pouquinho a conversa, tem uma concepção super bacana chinesa que vem de uma prática instrumental que eu até hoje estudo, que vai dar na China, na prática do Shakuhachi, que é ligada ao shintoísmo, que é o silêncio como uma substância. Eles pensam, na verdade, que o silêncio é algo para ser venerado dentro de uma prática musical ritualista. Existe uma expressão super bonita que circula dentro de um conceito chamado Ma, que é, se você vai ferir o silêncio, escolha muito bem qual som você vai utilizar. Mas tem uma concepção super bacana, ou seja, se eu vou colocar um som que vai cortar o silêncio, que ele seja realmente tenha muito valor e tenha muito significado.